E é isso, gente. Estava esperando vocês para a gente conversar um pouco aqui sobre o audiovisual. E deixa eu me situar aqui. Cadê? Ah, excelente. Muito boa noite, uma ótima noite. Hoje eu vou te mostrar os códigos invisíveis, né, que definem quem entra nos próximos auditórios da plataforma global e quem nunca vai passar pela porta. Tem um certo segredinho e não é sobre preconceito, não é sobre discriminação, não, são códigos invisíveis. Hoje eu vou trazer 3 aqui para vocês, porque alguns eu já carrego, outros eu fui desenvolvendo à medida que eu estava lá. E vou dizer, se vocês rapidamente entenderem esses códigos, vocês ganham vantagens sobre outros e inclusive sobre você mesmo. Porque normalmente é você que se boicota, é você que se puxa para trás. A gente está vivendo uma expansão na plataforma global Brasil e também nas outras plataformas globais. Tem um movimento muito forte acontecendo, eu não posso falar muita coisa aqui, mas assim, para quem está lá no grupo, talvez eu possa falar um pouco mais, mas para quem estiver na imersão dia 7 de dezembro, com certeza eu vou explicar melhor o que está rolando na plataforma global. Eu quero que você faça parte. Se você está assistindo, se gosta de audiovisual, se você está no grupo lá do WhatsApp, que eu coloquei o link na bio, você com certeza já deve ou trabalhou com a gente num freela ou deve estar sabendo para quê, né? Como que a gente funciona e qual as vantagens de estar com a gente na plataforma global, que está em expansão. Temos plataforma em Brasília, temos plataforma em São Paulo, inclusive eu estou aqui em São Paulo, estou na plataforma global São Paulo, eu queria mostrar, daqui a pouco eu mostro para vocês um pouco aqui. A plataforma global de Alphaville também está em expansão, temos muitas possibilidades. Agora a questão é, você vai querer ou não fazer parte? Você vai querer trabalhar, produzir eventos para o Pablo Marçal e outros players que também estão bombando. Gente, está tendo um movimento muito forte. Calma, que talvez eu explique mais depois. E a verdade é simples, o audiovisual ele não precisa só de operador, ele precisa de gente confiável, gente que entenda esses 3 códigos invisíveis que seus pais às vezes não ensinam, a escola não ensina. Claro, muitos pais ensinam, a gente aprende em casa, mas acredite em mim, o meu pai, por exemplo, não me ensinou. E é uma coisa que você aprende ou na vivência ou na pancada. Você vai querer o quê? Né? Quer andar com a gente? Então, pega esses 3 códigos que eu vou passar para vocês. O primeiro deles parece bobo, mas é lealdade. O que é lealdade no audiovisual? Primeiro, é não expor as falhas da equipe durante o evento, não expor em público. A gente trata, a gente resolve o problema. O painel está com defeito. Não, a gente fala, vamos resolver, vamos melhorar, sem expor. Essa é uma característica que o audiovisual precisa, por conta da série de eventos, da série de circunstâncias, da série de problemas que a gente tem que resolver na hora. Então, se você é uma pessoa que expõe demais, você acaba... é falta de lealdade. Não é passar pano e nem jogar terra embaixo do pano. É você saber lidar na hora certa. É você saber com quem expor a situação. E não se expor publicamente. Isso aí parece natural. É tranquilo isso aí, né? A segunda é a gente proteger nosso líder. É isso mesmo. Por mais que você tenha desavença ou não concorde, não importa o nível da liderança que você está falando. Então, desde o Pablo Marçal, que é o líder maior lá na plataforma, até os outros CEOs, até os outros diretores, até nosso próprio Cifu, diretor do audiovisual, a gente não expõe, a gente resolve tudo, a gente segura no peito, a gente evita deixar que chegue na liderança alguma reclamação. A gente tenta resolver lá mesmo, a gente mesmo, porque durante a pressão, durante os problemas, ele não está, a sua liderança, seja ela qual for, às vezes não está lá contigo, mas você tem que ser a própria liderança naquele momento. Então fica bem claro que quem expõe o líder, quem fala mal do líder, quem não banca a situação e já fala, não, isso aí é com o chefe, isso aí não está sendo muito leal, tá? Então vale a pena você repensar e observar isso aí ao longo da sua vida, como que você agiu em relação a isso. Outra é tomar decisões alinhadas à cultura da instituição que você está trabalhando, representando ou servindo, tá?
Então, por exemplo, nem sempre você vai ter a liderança ali para te dizer, faz isso, faz aquilo. Mas se você, lembrando e pensando, se eu fizer por esse caminho, eu vou estar de acordo com a cultura da instituição, da plataforma, ou do evento, enfim. Se você pensar assim, você minimamente refletir e você tomar o melhor caminho possível, você está sendo leal ao evento, à instituição, à empresa que você está prestando serviço. Então, isso aí é sobre lealdade. Parece bobo? Parece, mas a gente tem que lembrar sempre. Se você vai trabalhar na plataforma, você precisa ter isso, assim, não é nem decorado, você precisa estar com isso na alma, cravado na alma, para a plataforma, para você, para a vida, sobre lealdade. O segundo código que eu discuti um pouco isso com algumas pessoas é sobre a responsabilidade emocional, a responsabilidade espiritual que você tem com o ambiente. Primeiro, porque você tem que manter o foco naquilo que você está fazendo. Você está na câmera, você está na transmissão, você está no áudio, você está na iluminação, você está na limpeza, você está na organização do evento, você está servindo de qualquer forma. O foco é ali, não importa o que aconteça, porque vai ter pressão. Não importa a situação, você vai ter pressão. Então, você mantém esse foco. E também você não reagir, isso é um outro exemplo de equilíbrio emocional, não reagir às circunstâncias quando elas acontecem. Vem o player e reclama que foi uma bosta, que foi uma porcaria, xinga você, fala que você é um filho da puta, você errou. Aí você pega e já taca na lata nele em seguida. Isso é falta de equilíbrio e responsabilidade, principalmente. Não é só equilíbrio, não. Responsabilidade com o ambiente, com a situação. Você segura, aguenta. Não é que você tem que armazenar. Converte aquela energia. Né? Você captura aquela energia ruim, você converte ela e devolve ela da melhor maneira possível. Devolve com trabalho, devolve com excelência, devolve com um capricho. Você vai ver como as pessoas vão ficar revoltadas com elas mesmas se elas te trataram mal. Então, é você evitar reagir na lata, sabe? Aquela famosa frase, bateu, levou. Não, você bateu, você armazena e transforma aquela energia numa energia positiva, afirmativa, que ajuda no ambiente, não que cria mais conflito. Você já deve ter visto isso, né? Se você toma e bate, né? Vira aquele bate-boca aí, não vai avançar em nada. E, independente do que aconteça, a gente assumiu o próprio erro. Tá, fez errado? Pô, errei. Vou melhorar, vou acertar. Aprendi, agora de aqui em diante eu não erro mais. Mas você realmente assumir, é ruim? É muito ruim. Nem sempre é agradável, mas se você não faz isso, você acaba gerando mais conflito, né? E desestabilizando o ambiente porque as pessoas ficam desconfortáveis com quem erra e não admite. É isso mesmo. Não quer dizer que você vai acertar sempre, mas desde que você não repita, né? Então a gente luta contra a repetição do erro. Agora, assumir, ele não só cria uma postura de honra com o ambiente, mas ele estabiliza o ambiente. Você não cria assim, não fui eu, aí não foi ninguém. Pronto, aí tá uma confusão, você precisa de ver. Ambientes assim, não precisa de ver não, né? Você já deve ter visto e eu espero que você não veja. Ambientes assim, que ninguém assume a culpa, é uma briga de quem foi a culpa. Aí é só bate-boca. Isso aí para falar sobre da questão espiritual e emocional e também espiritual, porque a gente é energia, a gente é campo de energia nos ambientes. Se a gente, dentre outros exemplos, esses daí você não canaliza, você não aprende a lidar com isso, e isso nem sempre é com o coletivo, é consigo mesmo. Você acaba espalhando mais energia ruim para o ambiente. E também falando sobre ambiente, é aprender a sociabilizar, fazer a leitura do ambiente. Na verdade, é a sociabilidade, é você entender, além do nível emocional, o que está rolando no ambiente. Isso vai desde ajustar a cor da iluminação, mesmo que ninguém fale, você ajusta sabendo que vai favorecer o ambiente. Você está fazendo uma leitura do ambiente, você sabe que o palestrante vai ficar desconfortável, mas você vai e ajusta antes mesmo de alguém falar. Isso é você estar conectado com o ambiente, isso é você ter visão. A gente chama também de antevisão. A gente pode também trocar uma lente, uma câmera, quando a gente sabe que ela não vai atender as demandas do ambiente, do evento. Então, isso aí é você ter antevisão, é você perceber antes que aconteça, que você perceber que, putz, não vai dar o zoom aqui, então eu preciso de uma lente mais próxima, não vai pegar direito o ângulo. Então, isso aí é você ter antevisão, é você ter uma sensibilidade,
com o ambiente. E para finalizar, esse terceiro código que ressalto é bobo, é básico, mas ele faz com que você não só se estabeleça na equipe, como você melhore a equipe, você sobe a equipe de nível. É identificar quando a equipe está tensa, sabe? Tem duas pessoas discutindo, você pode chegar lá e entrar de chutão e piorar a situação. Você pode apaziguar, você pode pegar e resolver um conflito entre uma liderança e um colega. Você pode resolver um conflito entre um expert e outro expert e outro colega de outra área. Você pode acalmar, você pode tirar o foco. Você não precisa chegar lá e falar se parecendo bonzão e querendo resolver a situação. Você pode ir lá e ir neutralizando, contando uma piada, pode ser, enfim. Tenha sabedoria, tenha discernimento para saber como chegar e amenizar os ânimos quando o ambiente começa a ficar pesado. É emocional? É, mas também não diz respeito a você, diz respeito ao próximo. Se você é o causador, você tem que se recolher. Agora, se você está verificando que o clima está ficando tenso, você vai lá e pode ajudar isso, certo? Então, tem mais? Tem muito mais, mas eu queria que você ficasse com esses 3 em mente, sobre lealdade, sobre a percepção e responsabilidade emocional sua para o coletivo, e o ambiente também, né? E também a sua sensibilidade ao ambiente, como resolver situações. Viu que legal? Isso acontece muito, a gente precisa muito. Se você se atentar a esses detalhes, eu tenho certeza que você vai amadurecer para a vida e vai estar muito apto, não só a estar com a gente como freela, como quem sabe ser contratado, fazer parte da equipe que precisa de gente com essas habilidades. Fechou? Olha que interessante. Deixa eu ver aqui. Cadê? Opa, queria ver quem está por aqui. Então, olha só, para quem está por aqui, eu vou deixar uma tarefa prática, um exercício prático para você executar e com certeza não é só sobre o audiovisual, lembra? É muito mais sobre pessoas, isso vai ser bom para a sua carreira, vai ser bom para o seu estado atual, vai ser bom para a sua família. Eu queria propor um mapa do operador, o mapa do audiovisual confiável, mas ela se aplica a tudo. Eu vou te dar aqui 7 itens para você anotar aí. Se você for esperto, você vai anotar. Esses 7 itens, você vai se dar uma nota, tá? Você dá uma nota de 0 a 10. E aí, depois de ter essa nota, você verifica o nível que você está. Se você quiser, você pode escrever aqui nos comentários, mas se você não ficar à vontade, não tem problema, mas se dá uma nota aí de 0 a 10 para lealdade. Você protege a missão ou você só executa a tarefa? Lealdade é proteger a missão, proteger o evento, proteger os integrantes, né, do evento. 0 a 10. Responsabilidade emocional, você resolve a situação ou você reage? Bateu, levou. 0 a 10, como é você? Leitura do ambiente, você executa proativismo ou você reage? Só quando o problema aparece é que você toma uma ação. Comunicação objetiva, você fala o necessário ou você amarra a informação? Você fica na sua porque não é contigo. Você executa uma comunicação objetiva ou você se esquiva? Bom, tem várias posições aí, né? Mas comunicação, você se comunica quando precisa ou você se fecha? De 0 a 10, escolhe qualquer um dessas perspectivas. Execução consistente, o seu resultado ele é previsível ou você desanima, acha que não pode, não dá, não, isso não vai dar certo? 0 a 10 para a sua execução consistente. E o aprendizado contínuo, você evolui sozinho ou só no chicote? Você vai lá, se interessa, busca, pesquisa, testa, fica até mais tarde testando, ou você fala, não, isso aí não diz respeito a mim. Aí lá na frente alguém vai pedir um negócio para você e você vai pensar, puxa, eu podia ter aprendido, né? Então, você tem essa característica de buscar o aprendizado? 0 a 10, qual que é a sua nota? E por fim, a 7ª, postura superior. Você entende que o seu trabalho ele tem uma importância maior? Você entende o seu propósito? Ou você simplesmente acha que é sobre gravar, que é sobre habilidade de fazer um evento, que é só sobre habilidade ou que é sobre a necessidade de ganhar um dinheirinho?
0 a 10, qual que é a sua percepção? Então, para tudo isso aí, você vai acabar percebendo notas altas, legal, muito bom, foco nisso, inclusive transborde isso, ensine aos outros sobre isso. E aquilo que você tiver com nota baixa, não precisa talvez se expor, mas assim, faz uma reflexão, foca nisso, atenção total, treina essa habilidade nesses 7 itens, que com certeza você vai crescer para você, para sua família, para o ambiente que você for executar, qualquer coisa, você vai se tornar muito mais excelente. E se você quer ser esse tipo de operador, você quer ser esse tipo de profissional do audiovisual, 7 de dezembro a gente vai ter a imersão audiovisual, onde a gente vai mostrar todo o rolê em detalhes. Já falei um pouco lá no grupo do WhatsApp, que está no link da descrição, no link da bio. Já falei em outras lives, especifiquei mais algumas coisas. Comenta aqui qualquer sugestão que você tenha em relação ao que a gente pode falar, o que você quer saber que rola aqui no audiovisual. E enquanto você está no grupo, que lá eu vou abrir uma call depois para contar mais detalhes sobre skills. Vou falar sobre skills. O que é skills? Habilidades que você tem dentro dos 7 elementos de atenção e competência que eu comentei lá no grupo. Quem está no grupo, a gente se vê lá, depois eu comento com vocês mais. Quem não está, entra no link da bio e guarda dia 7 do 12. Aliás, no grupo eu vou falar mais sobre dia 7 do 12. Fique esperto, está chegando. Deus abençoe e vamos produzir mais.